Ontem, após o culto, comecei a refletir sobre quem estava no culto e quem diz ser próximo a mim, e quem estava assistindo, e outros que apenas dizem assistir e aqueles que nem sequer têm tempo para assistir mais tarde ou não. E percebi que a humanidade está se afastando de si mesma. Imagine cavar um grande buraco na terra. Depois colocar dentro dele alimento abundante, água, facilidade, conforto. Tudo que um grupo de ratos precisaria para sobreviver sem esforço. Então, vários ratos seriam lançados ali dentro. No começo, tudo pareceria perfeito. Não existiria necessidade de luta, não existiria disputa, não existiria medo. A fartura faria aquele lugar parecer seguro. Por um tempo viveriam normalmente. Mas o problema começaria quando o alimento diminuísse. O ambiente começaria lentamente a transformar aquilo que existia dentro deles. A necessidade de sobreviver mudaria seus comportamentos. A convivência desapareceria, a agressividade surgiria, o instinto dominaria, e aos poucos começariam a atacar uns aos outros. A sobrevivência se tornaria mais importante que a própria espécie. Então começariam a se devorar vivos, não porque nasceram monstros, mas porque o ambiente os transformou lentamente nisso. No final sobrariam apenas dois sobreviventes carregando dentro deles uma natureza completamente alterada. Mas eles não seriam mortos, seriam soltos novamente fora daquele buraco. E é exatamente aí que começa a parte mais assustadora. Porque mesmo livres, continuariam atacando outros ratos. O ambiente de destruição teria mudado completamente seus instintos. Agora já não destruiriam apenas por necessidade. A violência teria se tornado parte deles. Essa comparação não existe para desumanizar pessoas ou incentivar qualquer tipo de violência. Ela serve apenas como uma metáfora social para refletirmos sobre algo profundo e perigoso. Quando ambientes adoecem emocionalmente uma sociedade, os próprios indivíduos começam a destruir uns aos outros. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com a humanidade. O ser humano criou tecnologias extraordinárias, criou redes para conectar pessoas, criou velocidade, criou acesso, criou entretenimento infinito, criou um mundo onde praticamente tudo está ao alcance de um toque, mas sem perceber, também criou um ambiente que está consumindo emocionalmente a própria humanidade. Vivemos na geração mais conectada da história e, ao mesmo tempo, na geração mais emocionalmente distante. Hoje, muitos acordam segurando um celular antes mesmo de olhar para quem está ao lado. Passam horas consumindo informações, observando vidas perfeitas na internet, comparando suas dores com a felicidade editada de outras pessoas. E, sem perceber, vamos se sentindo insuficientes. A tecnologia trouxe benefícios extraordinários, ajudou famílias distantes, facilitou estudos, criou oportunidades, salvou vidas. O problema nunca foi a tecnologia. O problema começa quando ela passa a substituir aquilo que deveria aproximar as pessoas. Hoje existem famílias que jantam juntas em silêncio, cada pessoa olhando para uma tela diferente, enquanto o vazio cresce dentro da casa sem que ninguém perceba. Existem filhos tentando chamar a atenção dos pais, enquanto os pais estão emocionalmente presos ao próprio cansaço. Existem pais sofrendo em silêncio, sem conseguir conversar com os próprios filhos. Existem pessoas cercadas de seguidores nas redes sociais, mas sem ninguém para abraçá-las nos dias difíceis. Vivemos a era da hiperconexão digital e da desconexão emocional. Muitas pessoas já não sabem mais permanecer em silêncio, não conseguem descansar a mente, não conseguem ficar alguns minutos longe de distrações, porque no silêncio encontram aquilo que passaram anos tentando evitar: o próprio vazio emocional. Então continuam correndo. Mais vídeos, mais notificações, mais consumo, mais comparação, mais necessidade de aprovação. Curtidas passaram a funcionar como validação emocional. Visualizações passaram a ser confundidas com importância. Compartilhamentos passaram a definir quem merece atenção. E lentamente, o valor humano começa a ser medido por números. Mas ninguém posta a própria solidão. Ninguém mostra as crises emocionais da madrugada. Ninguém publica o vazio depois que a tela se apaga. Existe uma geração inteira sorrindo nas fotos e chorando em silêncio dentro do próprio quarto. Pessoas que conversam com centenas todos os dias,
mas não conseguem se abrir verdadeiramente com ninguém. Amizades se tornaram superficiais, relacionamentos se tornaram descartáveis. Conversas profundas foram substituídas por respostas rápidas. A presença foi substituída por notificações. O ser humano moderno está cada vez mais conectado com o mundo e cada vez mais distante de si mesmo. A psicologia observa que o ser humano necessita de vínculos reais, pertencimento, escuta e afeto para manter equilíbrio emocional. A psicanálise também mostra que muitos comportamentos compulsivos nascem de dores internas não resolvidas. Muitas pessoas não estão apenas buscando entretenimento, estão tentando fugir de si mesmas, tentando anestesiar ansiedade, solidão, traumas, frustrações, sentimentos de rejeição, medos que nunca conseguiram verbalizar. Mas distração não cura vazio emocional. O excesso apenas silencia a dor por alguns instantes, depois ela volta ainda mais forte. E talvez uma das maiores tragédias da sociedade moderna seja esta: as pessoas estão desaprendendo a sentir. Desaprenderam a escutar, desaprenderam a esperar, desaprenderam a permanecer presentes, desaprenderam até mesmo a perceber quando alguém próximo está desmoronando emocionalmente. Hoje existem pessoas pedindo ajuda em silêncio através do próprio comportamento, mas ninguém percebe porque todos estão tão ocupados olhando para uma tela. Biblicamente também encontramos alertas sobre tempos em que o amor se tornaria mais frio e os relacionamentos mais vazios. Não significa que toda a tecnologia seja ruim, nem que o avanço seja um problema. A reflexão é outra. O desenvolvimento tecnológico sem equilíbrio emocional pode criar uma sociedade cada vez mais cansada, ansiosa e desconectada humanamente. Porque nenhuma tecnologia consegue substituir completamente um abraço sincero, uma conversa verdadeira, um ambiente de paz, um amigo presente, ou alguém disposto a ouvir sem julgar. O ser humano continua necessitando de afeto, pertencimento e propósito. Talvez por isso tantas pessoas estejam emocionalmente esgotadas. Elas possuem acesso a quase tudo, mas ao mesmo tempo sentem que falta algo dentro delas. Falta presença, falta profundidade, falta conexão humana real. Existe uma geração inteira tentando parecer feliz o tempo todo, porque acredita que demonstrar dor é sinal de fraqueza. Então muitos sofrem escondidos, sorriem publicamente, mas desabam quando estão sozinhos. E aos poucos a humanidade vai entrando em um ciclo perigoso: comparação, isolamento, individualismo, ansiedade, carência emocional e vazio existencial. Talvez a humanidade não esteja morrendo fisicamente primeiro. Talvez esteja adoecendo emocionalmente antes, e esse é o perigo silencioso. Porque uma sociedade emocionalmente cansada perde empatia, perde sensibilidade, perde vínculos, perde humanidade. A verdadeira evolução não deveria ser apenas tecnológica. A verdadeira evolução também deveria ensinar o ser humano a continuar humano em um mundo que está esfriando emocionalmente as pessoas. Porque no final, o maior risco não é a tecnologia dominar o homem. O maior risco é o próprio ser humano começar a destruir emocionalmente a sua própria espécie. Ainda existe cura quando o ser humano reaprende a amar, ouvir, desacelerar e permanecer presente. Ainda existe esperança quando voltamos a valorizar pessoas mais do que distrações. Porque enquanto existir empatia, afeto e verdade, a humanidade ainda não estará perdida. Pastor, escritor e psicanalista, Luiz Rissetto.